Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Venho aqui para dar continuidade ao conteúdo de História, agora falando sobre o período da Revolução Francesa, né? O período que antecede ao período napoleônico. No contexto social, nós estamos falando do século XVIII, no governo do rei Luís XIV. Ele vivia um regime absolutista. Para lembrar um pouquinho do absolutista, é aquele que detém todo o poder. E ele passava por vários problemas de crises econômicas e sociais. Dentre esses problemas que eu vou citar agora, estavam o empobrecimento da população e também a exploração através de grandes tributos e impostos para sustentar a alta sociedade, vamos dizer assim. E as críticas eram muitas nesse período que antecede a Revolução Francesa. Entre elas, a crítica ao monopólio da monarquia, que detinha muitos privilégios, né? Esse monopólio, né, esse poder centralizado, ele, de certa maneira, ele era muito cruel, né? E, ao mesmo tempo, soberbo, né? Pensava só em si, não pensava na população de uma maneira geral. E a outra crítica era sobre os privilégios também que a igreja detinha. Então, era uma crítica mais para a alta sociedade. Então, a parte de baixo, vamos dizer assim, as partes inferiores, elas passam a criticar muito esse regime absolutista do rei Luís XIV. Nessa crítica, uma das principais reclamações do povo era a teoria do direito divino dos reis. A igreja nomeava o rei como se ele tivesse o poder de Deus aqui na terra. Então, e ele tinha total apoio do clero para fazer isso. Então, em nome de Deus, ele governava como se fosse um Deus na terra. Então, a burguesia ela fazia muitas críticas. Entre essas críticas, ele criticava muito pesado mesmo a questão política, econômica, mercantilista, porque ela era centralizadora, ou seja, o rei detinha todo o ganho maior, vamos dizer assim, dessas relações econômicas, né, no período mercantilista. E também uma outra crítica que eles falavam muito, né, que eles reclamavam muito, era sobre o controle total da política, né? O rei, nesse contexto, ele não dava margem para que outras pessoas pudessem vir ao governo, né? Principalmente a classe menos favorecida. Uma outra crítica também era a estrutura hierarquizada. A gente já vai falar só um pouquinho sobre isso mais um pouco à frente do vídeo. Mas era muito organizado, né? Era a parte rica juntamente com a igreja, e na parte de baixo, sustentando todo esse poderio, nós tínhamos as classes menos favorecidas. Então tinha essa crítica à estrutura hierarquizada. E também, principalmente, uma das críticas maiores da população menos favorecida era justamente essas cobranças de impostos e tributos para sustentar o luxuoso padrão que a burguesia, né, e que essa alta sociedade possuía, né? Então eram muitos gastos para manter esse luxuoso padrão de vida deles. E nesse contexto eu quero agora falar sobre a questão da organização, né? Essa organização social ela tinha três partes, três fatias. A primeira fatia, que a gente chama também de primeiro estado, ela era formada pelo clero, né? Todo o corpo ministerial da igreja. O segundo estado é a segunda parte. O segundo estado ele era formado pela família do rei, né? Pelos aristocratas, que eram esses poderosos donos de terras, e também detinham também muita parte comercial, uma grande parte dos lucros comerciais, e também a nobreza, que era formada pelos juízes, né? Somente esses juízes subordinados ao rei. E o terceiro estado, que é essa terceira fatia, ela era formada pela parte mais simples, né? Como vamos dizer assim, os comerciantes, também os camponeses, né? Os que viviam do campo, eles eram chamados até de sans-culottes, ou seja, os menos favorecidos, né? Nesse contexto estavam também os artesãos
e os trabalhadores mais simples, né? Pequenos proprietários de terra também eram inclusos nessa terceira classe, que era o terceiro estado. E no contexto geral, esses membros do terceiro estado, não posso dizer assim, eles já estavam influenciados pelas ideias iluministas. Nós até estudamos sobre isso, né? O período da iluminação, onde as pessoas passam a racionalizar, a pensar e assim fazer suas críticas mais solidificadas contra o Estado, né? Então, nesse contexto aqui, os iluministas influenciavam bastante, né, a questão a luta pelos direitos, né, a luta pela melhoria da qualidade de vida da população e também o crescimento da economia. Eles defendiam um liberalismo econômico, ou seja, esse liberalismo, essa liberdade de economia, todo mundo ter esse direito também de fazer a economia girar, não apenas esse poder centralizado na mão do rei, dessa figura superior. E ele também defendia, né, as ideias iluministas defendiam um Estado laico, uma laicização, ou seja, a separação completa entre Estado e a Igreja, né, que, como eu disse, né, até nós estudamos muito sobre isso na sala de aula, essa separação da ideia do político, né, do Estado político para o Estado religioso. Então, porque isso estava sendo prejudicial, principalmente para os menos favorecidos. Então, o terceiro Estado ele passa a pressionar a alta sociedade, né, principalmente o rei, para que viesse ter melhorias na sociedade, principalmente nos aspectos políticos, que se refere tanto à questão do trabalho, que havia muita diferença, né, de uma classe para outra, e não eram favorecidos aqueles que menos tinham, que não tinham muitas condições, perdão. Então essa classe que era menos favorecida era a classe que mais sofria com essas imposições do rei. Então eles queriam uma melhoria na qualidade de vida também com relação ao trabalho e para que a sociedade viesse a desenvolver na sua pobreza, né? Então, melhorar a sua condição de vida. E então esse foi o cenário, né, que se desenhou até chegar à tão esperada Revolução, que ficou conhecida como a Revolução Francesa, que ela foi datada em 1789. Então, essa luta da classe inferior contra os privilégios dos mais poderosos, né? Esse Estado mais independente, mais justo, mais social, tem uma grande influência da parte menos favorecida, né? Então essa questão mesmo da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa, estão presentes até hoje no nosso cotidiano, são importantes para que nós venhamos a entender o contexto também, não só da Revolução Francesa, mas também nosso dever como cidadão de lutar pela classe menos favorecida. Então essa foi a aula de hoje, fique com Deus e até a próxima.